Queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Conta Humberto de Campos Espírito, num livro extraordinário chamado Boa Nova, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que naquela manhã, aquele artista fora convidado a pintar uma obra de arte, uma tela que representasse tudo aquilo de mais importante que existe. O artista, querendo buscar uma inspiração, ele vai caminhando lá fora, e enquanto está caminhando, ele encontra com um poeta. O poeta, aquele homem sensível, olha para o rosto do artista, vê a preocupação estampada ali, pergunta a ele o que estava vendo, e ele, artista, então diz do seu interesse em fazer aquela obra de arte, aquela tela que representasse aquilo de mais importante que existe. O poeta, então, querendo ajudá-los, assim, retrate lá o amor, porque o amor é de ordem divina. O artista agradece, vai caminhando e vê que tem um problema. Como materializar numa obra de arte o amor? E ele vai caminhando mais adiante. Logo lá à frente, ele encontra o sacerdote. O sacerdote, aquele homem igualmente sensível, olha para o rosto do artista, vê a preocupação estampada ali, pergunta a ele o que estava vendo, e ele, artista, diz do seu interesse em pintar uma tela, uma obra de arte, que representasse aquilo de mais importante que existe. Fala do encontro que teve com um poeta que referiu o amor, e ele, sacerdote, fala da fé. Se quer realmente colocar algo significativo na tua tela, coloque lá a fé. O artista agradece ao sacerdote e vai caminhando. Quando ele vai caminhando, ele vê que tem dois problemas. Como materializar uma obra de arte, o amor, como materializar a fé. Ele vai adiante e ele começa a retornar para casa. Quando está retornando, ele encontra com aquele ex-combatente de guerra, que pergunta a ele o que estava vendo, e ele, artista, então, diz do seu interesse em pintar uma obra de arte que representasse aquilo de mais importante que existe. Ele refere o encontro que teve com o poeta, que falou do amor, o sacerdote, que falou da fé, e ele, ex-combatente de guerra, querendo igualmente ajudar o artista, diz assim, que no somatório do amor e da fé nasce a paz. Retrate lá a paz. O artista agradece ao ex-combatente de guerra e viu que tinha três problemas. Como materializar o amor, a fé, a paz. Ele vai indo para casa, quando está chegando próximo à sua casa, ele vê que está sua esposa e seu filho pequenininho na entrada da casa aguardando a sua chegada. Ele corre ao encontro do artista e ele percebe no modo como o filho olha o pai, a fé. No abraço que a esposa dá, o amor. Eles entram em casa e encontram a paz. O artista vai para o seu ateliê, passa a noite pintando aquela obra de arte e de manhã chama a sua esposa e o filho para mostrar aquilo que é mais significativo na arte, que era a sua própria família. Ele pintou o próprio ambiente familiar. A doutrina espírita vê de tal importância a família que o espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, irá fazer referência, fazendo um histórico da formação da família na Terra, dizendo o benfeitor amigo que a família começou a se estruturar aqui no nosso planeta há mais ou menos 11 mil anos atrás. Porque antes desse período inicial de estruturação da família, a criatura humana primitiva vivia na Terra como se fossem animais. Eram pessoas nômades e coletoras, viviam em bandos na Terra. No momento em que, há 11 mil anos atrás, começa a haver vários progressos na humanidade. E o primeiro desses progressos é a criação da agricultura. Quando é criada a agricultura, o homem se estabelece num determinado local para plantar. E ao se estabelecer neste local, ele constrói a sua casa e começa a formar aquela família primitiva. Esse período de 11 mil anos atrás foi significativo para o progresso humano,
Porque além da formação da agricultura e com isso a formação da família primitiva, também começou a domesticação de animais, a criação de ferramentas. Então a humanidade tem um salto de desenvolvimento neste período. Um outro momento muito significativo do progresso humano foi dado pelo próprio Cristo, quando ele esteve entre nós. Porque o Cristo veio falar não daquela família que era vivenciada até a sua chegada, que eram as famílias de ordem material. Família essa formada pela consanguinidade das pessoas. Então eram famílias grandes, onde se juntavam pessoas que tinham laços consanguíneos, os escravos e os agregados. Então era uma família pelos laços materiais. O Cristo veio falar de uma outra família, as famílias pelos laços espirituais. E ele vai referir em várias das suas passagens aqui na Terra sobre o valor dessa família pelos laços espirituais, que se estabelecem a partir da amorosidade que une as pessoas. É o amor que une as pessoas. Então está lá em Mateus, no capítulo 8, quando Cristo está chegando em Cafarnaum, uma das menores cidades da Galileia, formada basicamente por pequenos agricultores e por pescadores. Ele vai chegando então à cidade de Cafarnaum, rodeado de grande multidão. Quando Cristo estava em sociedade, ele estava sempre rodeado de multidão. E lá em Cafarnaum ele vai ter na casa simples de Simão Pedro. Então ele entra na casa de Simão Pedro, os seus discípulos mais próximos entram com ele, ele está orientando aqueles discípulos, e lá fora está aquela multidão. Quando alguém vem lá de fora e vai interromper a conversa do Cristo, dizendo: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem lhe falar. Como o Cristo veio para nos ensinar, ele vai fazer a primeira indagação sobre o conceito de família. Pergunta a ele: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por óbvio que ele sabia que a sua mãe era Maria, que lá estava, aquele que chamava de irmãos também lá estava. Mas quando ele faz essa pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está referindo essa família pelos laços espirituais. Ele vai novamente referir essa família bem ao finalzinho da sua missão, quando ele está lá no Gólgota, sendo crucificado. Ele olha para baixo, ele está na cruz, olha para baixo, poucas pessoas. Bem à sua frente está a sua mãezinha, ao lado de João o Evangelista. E ele, para reafirmar a ideia de famílias pelos laços espirituais, ele vai dizer assim: mãe, eis o teu filho, meu filho, eis a tua mãe. Falando então dos laços que unem as pessoas pelo amor. Allan Kardec, o ícone da codificação espírita, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe, no item 8º, vai fazer referência às famílias pelos laços materiais e às famílias pelos laços espirituais, dizendo o codificador que as famílias pelos laços materiais muitas vezes se formam na Terra por interesses outros que não o amor. Essas famílias muitas vezes já se desfazem na própria encarnação, não vão adiante. Já as famílias pelos laços espirituais, vai dizer Allan Kardec, se fortalecem no tempo e no espaço porque são formados pela amorosidade que une as pessoas. E muitas vezes nós encontramos famílias pelos laços espirituais dentro dos lares, mas não só dentro dos lares. Às vezes no centro espírita, a gente olha aquela pessoa e se identifica tanto com ela, que a gente pensa assim: essa pessoa faz parte da minha família pelo laço espiritual. Às vezes um vizinho, um colega de trabalho, alguém que a gente tem amorosidade com a pessoa. Então essa faz parte da nossa família pelos laços espirituais. Essa família, normalmente parte dela está aqui na Terra e parte está na dimensão espiritual. Então é comum ocorrer isso. E é muito comum também ocorrer que à noite, no momento que a gente dorme, ocorre aquilo que Allan Kardec chama de emancipação da alma. O que é isso? O corpo está repousando
E o espírito tem uma liberdade de ir à dimensão espiritual. E indo à dimensão espiritual, muitas vezes nós nos encontramos com os nossos queridos do coração. Pessoas que são profundamente amadas por nós e nos amam também. Chega no outro dia, a gente acorda de manhã e a gente tem uma certa nostalgia, uma saudade, que a gente não sabe bem de onde vem, mas vem justamente desses encontros que ocorrem durante o sono na dimensão espiritual. Então essa família, pelos laços espirituais, vai se perpetuando no tempo e no espaço. E o Cristo, quando veio então entre nós, ele deu ênfase a essas famílias. Um outro aspecto que o Cristo trouxe para modificar a sociedade da época foi dar importância ao elemento feminino, à mulher. Porque ao tempo do Cristo a família era a família patriarcal. Qual a grande característica da família patriarcal? O homem tem uma posição de destaque e bem abaixo dele está a esposa, os escravos e as ferramentas. Nesse nível. O homem lá em cima e abaixo estão a mulher, os escravos e as ferramentas. Né? O Cristo, quando veio entre nós, deu uma importância e uma ênfase à mulher na sociedade humana, né? Claro que logo após a volta do Cristo à espiritualidade, através da crucificação, nós, humanidade, passamos por um período muito difícil, que foi aquilo que a gente chama de Idade Média. O que foi a Idade Média? Alguns historiadores dizem assim, que foi a Idade das Trevas, porque foi um momento muito difícil da sociedade humana. Aí, a partir do século XVIII, século XIX, começa a haver alterações na sociedade humana. Essas alterações iniciam lá na Europa, né, com o advento da criação das fábricas. Então, se há uma revolução industrial, se cria fábricas, e as famílias que eram de cunho rural vêm para as cidades e começam a trabalhar. Quando começa a trabalhar, a mulher tem uma liberdade maior, porque ela também vai trabalhar e começa a estudar. Esta revolução que acontece pela transformação da mulher na sociedade humana, aqui no nosso país vai ocorrer lá pela década de 30, 40, 50, 60. Porque ali a mulher começa a se emancipar. E ao se emancipar, deixa de existir, não é? Essa família patriarcal. A mulher tem direitos iguais aos homens, especialmente a partir da década de 70. Claro que em toda a revolução a gente ganha coisas, mas a gente perde também. Então o que a gente ganha com essa revolução feminina? Ganhou a possibilidade da mulher se emancipar. Ela pode sair para fora para estudar, pode sair para fora para trabalhar, né? Então isso foi positivo, mas a gente teve perdas também. E quais foram as perdas? Especialmente no aspecto de educação, porque vocês vão lembrar que nas décadas passadas as famílias eram de número maior de filhos, né? Não existia controle de natalidade, então normalmente as famílias eram de grande número, eram grandes famílias. E quem era a educadora no primeiro momento dos filhos? A mulher. Pela sua sensibilidade, a mulher é educadora por natureza. Então, como é que ocorria ali nessas décadas passadas? Quem é mais antigo aqui vai lembrar. O pai saía para fora para trabalhar e a mãe ficava em casa com um número sempre grande de filhos, né? E ela era educadora, né? Eu lembro, lá na minha casa, era esse formato, né? A família patriarcal. O pai saía para trabalhar e nós ficávamos em casa e a mãe cuidando. E aí é interessante que muitas vezes a mulher não tinha uma educação formal lá de fora, lá da escola, mas ela tinha aquele senso de responsabilidade, de cuidado, de orientação. E eu lembro lá em casa isso, né? Porque lá em casa era mamãe, papai e 10 filhos. Foi um aprendizado assim tremendo, uma multidão dentro de uma casa pequena, né? E quem nos educava no primeiro momento era a mãe. E eu lembro muito bem que a mãe era costureira, né?
Então, quando a gente dava alguma mancada, ela nunca batia na gente. Ela estava costurando, colocava a gente sentado ali, e nas próximas 5 horas ela costurava e falava. A gente preferia levar uns tapas logo, ser liberado, mas não, ela não batia. Então a gente ficava sentado ali, ela falando. E a minha mãe, por exemplo, não tinha nenhuma formação escolar, né? Mas ela tinha um senso assim, de responsabilidade, de cuidado, bastante interessante. Então, com essa revolução que houve do elemento feminino, se perdeu essa possibilidade de a mãe ser educadora. E aí, a partir da década de 70, 80, começa a surgir outros educadores, aqui entre aspas. E que educadores são esses? A televisão, por exemplo, que não educa nada, né? Mas foi transferida a tarefa da mãe para a televisão. Olha a perda que se teve aí. Surgiu as escolinhas, as creches, né? Então começou a ser terceirizada todo esse processo educacional. Então se perdeu muita coisa aí, né? E tem uma estatística que diz assim, ó, que a criança, nesse período, que ela está em casa, está muitas vezes na frente da televisão, ela de 2 anos até os 5, ela assiste em torno de 3.000 horas de televisão por ano. É um período muito grande. Até entrar na escola, né, elas assistiam mais ou menos 5.000 horas de televisão. E a gente sabendo da qualidade ou da falta de qualidade dos nossos programas, né? Então é muita televisão. E aí começou a surgir uma outra modificação com a relação às nossas crianças. Elas eram crianças que tinham mais paciência, e assim como os pais foram perdendo a paciência, a criança também. E aí a gente vê uma outra questão correlata a essa. A gente pergunta assim, por que lá na escola formal do mundo, a escola comum, são 50 ou 60 minutos de aula? Por que não é 20 minutos ou 1h30? Porque no início do século XX, um grupo de psicólogos fez uma avaliação para ver que tempo a criança consegue manter a sua atenção. Qual é o tempo de atenção da criança? E daí chegou à conclusão que era em torno de 50 minutos que ela mantinha a atenção. Então se fez períodos de aula de 50 minutos, né? Que ali ela podia, isso foi no início do século XX, feito por um grupo de psicólogos. Então, ela mantinha 50 minutos de atenção, né? Por isso que se colocou o período das aulas assim, dividido assim. E aí essa mesma pesquisa foi feita por um grupo de psicólogos no início do ano 2000. E você sabe qual é o tempo de atenção da criança? Era 50 minutos lá no início do século XX e agora está em 6 minutos. A criança fica 6 minutos de atenção. E daí, ela ficando 6 minutos de atenção, aqueles 6 minutos da aula, né? Se vai e ela perde totalmente a atenção. Mesmo porque os professores ficam ensinando aquelas coisas maravilhosas, né? Os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas, né? O estudo das mitocôndrias, né? Adjetivos simples e compostos, as crianças adoram isso, né? E daí elas perdem todo o interesse. E como ela não pode sair, ela tem que ficar ali, ela sai mentalmente, né? E aí vem uma outra ideia que muitas pessoas têm e que não corresponde à verdade, que é aquela ideia assim, ó, de que criança não gosta de escola. Errado, a criança adora a escola, ela não gosta da aula, mas da escola ela gosta. Tanto que amanhã de manhã a gente vai em qualquer escola aqui, 7h30 da manhã, que é cedo, né? A gente vê eles correndo de lá para cá, né? Feliz da vida, daí dá o sinal, eles entram para a aula, né? A aula daquele jeito, né? Na hora do recreio, tem que botar até alguém para cuidar deles, porque senão eles se matam de tanto correndo e alegre que eles estão. Então eles adoram a escola, não gostam da aula, né? E a criança aí vai perdendo essa possibilidade de ter uma paciência maior, né? Então a gente vê que é importante esse novo contexto que se
estabelece dentro da sociedade humana nas nossas famílias. Porque a gente pode fazer uma comparação dos nossos lares de 5, 6 décadas atrás para os dias de hoje. Como é que eram os nossos lares há 6 décadas atrás e como eram os dias de hoje? Há 6 décadas atrás não tinha ainda barateado o valor da tecnologia. A televisão era cara. Então, na casa tinha um televisor que ficava na sala. Né? Então, tinha a sala com um local para o pessoal sentar, com almofadas, tinha até uma mesa para as pessoas juntarem, né? E tinha um quarto. No quarto não tinha nada. Era a cama, o roupeiro, só, né? Então, o que acontecia? A pessoa chegava em casa às 6 da tarde, ia lá no quarto, botava a roupa de casa, né, para ficar mais à vontade, e ia para a sala. Chegava outro 6h30, botava a roupa de casa, ia para a sala. Chegava outro às 7, botava a roupa de casa e ia para a sala. Então, as pessoas conviviam mais. Claro que tinha dificuldades, né, tinha discussão. Alguns não gostavam do programa, achavam que o som estava muito alto, muito baixo, enfim. Tinha dificuldades, mas se convivia mais. E aí se fazia a comida, como a comida estava quente, todo mundo se aproveitava e jantava junto. Isso mudou completamente. Hoje nós temos os nossos lares, a sala está lá, com o sofá, os almofadas, mas ninguém mais vai lá. Então tem a sala, tem o quarto, né? Que é a toca, na verdade, é a toca e a toca. Chega um às 6 horas, vai para a toca e fica lá. Chega outro 6h30, vai para a toca e fica lá. Outro às 7 vai para a toca e fica lá. Porque lá tem tudo que a gente precisa, a internet tem lá, né? Tem televisão, nós temos lá também. Então, a família acabou se afastando nesse contexto. E algo que é significativo nisso foi uma invenção diabólica de algumas décadas atrás, foi o forno de micro-ondas. Porque antes a gente tinha que aquecer a comida e todo mundo comia porque estava quente. Agora é uma barbada, a gente aquece a hora que quer, rapidinho, e pode se alimentar tranquilo. Então, afastou mais as pessoas ainda. Então, as nossas famílias começam a apresentar um novo formato. Esse novo formato é apresentado, por exemplo, por estatísticas do IBGE. Então, nesse novo formato, o IBGE diz assim, ó, isso há pouco tempo atrás, que 12% de todos os nossos lares no país tem como chefe alguém que comanda, alguém que tem poder econômico, a mulher. Né? Então, 12% dos lares tem a mulher naquela figura de alguém que está levando à frente aquela família. Né? 4% dos lares, diz a pesquisa, são formados por pessoas de mesmo sexo. Né? Olha que interessante. Né? Então formam famílias de pessoas de mesmo sexo. E esse contexto faz com que a sociedade se modifique. Porque, por exemplo, essas famílias de pessoas de mesmo sexo, elas começam a adquirir direitos. Por exemplo, elas têm direitos previdenciários. Quando um falece, o outro pode pedir pensão, por exemplo. Né? Tem outros direitos familiares, por exemplo, eles podem ter crianças adotivas. Né? Então, eles têm direito à herança. Isso é um novo contexto que está se apresentando. O importante é nós frisarmos sempre que a família é aquela formação onde, invariavelmente, nós vamos aprender a amar. É dentro desse contexto familiar que a gente vai aprender a amar, para depois sair para fora, depois aprender a vivenciar esses valores lá fora, no contexto social. E reflexos dessa nova família, nós vemos reflexos positivos e muitas vezes reflexos negativos. Um reflexo negativo que eu tenho notado nesse tipo de interação familiar da qualidade é a questão do jovem dentro do lar, e entre aspas aqui, desamparado, muitas vezes sem uma presença mais próxima do pai ou da mãe. Né? Então, muitas vezes esse jovem não recebe a atenção que deve receber do pai e da mãe,
porque o pai e a mãe estão estressados, trabalham muito, o jovem está lá sempre na internet, isso quando não são os pais que estão também, né? Então todo mundo está um pouco afastado, e a gente vê um reflexo negativo nisso. No mês de setembro, em todos os anos, a gente costuma fazer nas nossas casas espíritas, e vocês vão ver nos meios de comunicação, o Setembro Amarelo. Lembra o Setembro Amarelo? O que é o Setembro Amarelo? É para nos lembrar do número crescente de suicídios, de depressão, de doença mental. Nós temos uma sociedade que está vivenciando muitos transtornos de ordem emocional. Muito. Isso aumentou grandemente nos últimos anos, durante a pandemia e logo após a pandemia de Covid. Então, esse Setembro Amarelo nos lembra que na última década teve uma faixa etária que triplicou o número de suicídios. Que faixa é essa? Dos jovens. Dos jovens. Triplicou no mundo isso. Triplicou o número de suicídios entre os jovens. Por que isso? Justamente pelo afastamento daquele convívio familiar que deveria ser algo crescente dentro dos nossos lares, né? Então a gente vê assim que nós temos que nos voltar para uma interação maior com as pessoas que estão conosco, justamente para que a gente possa saber dos seus anseios, dos seus medos, das suas dores, das suas dificuldades. E a gente só vai descobrir esses aspectos se a gente conversar com a criatura. Nós temos que conversar, né? Aliás, o diálogo é algo que está rareando, né? Até entre os casais. A gente percebe que cada vez está rareando mais. Tem uma pesquisa de um psicólogo chamado Samitiba. Ele fez uma pesquisa sobre o diálogo entre a conjugalidade, entre o casal, dizendo assim que a mulher, por ser um ser mais social, a mulher é uma criatura mais social que o homem, ela tem uma capacidade de diálogo maior. O homem já não é tão social quanto a mulher, ele tem uma capacidade, né, de verbalizar suas emoções, uma incapacidade de verbalizar as suas emoções. O diálogo para ele é mais difícil. Tanto que nessa pesquisa, Samitiba diz assim, que por dia uma mulher ela utiliza em torno de 21 mil palavras. Bastante, né? 21 mil. O homem, em torno de 7 mil. Então, para os maridos que estão aqui, se chegarem em casa aquele dia e ela só pronunciou umas 10 mil, te prepara que vai ter conversa, né? Porque é da natureza feminina. A mulher, aliás, por a mulher inteirar mais no ambiente, ela vive mais. A mulher, na expectativa de vida aqui no Brasil, está em torno, a média está em torno de 75 anos. Mas para os homens é 73, para a mulher é 77. Quer dizer, a mulher, como ela interage mais, quando ela interage, ela faz a catarse, né? Ela coloca para fora as suas emoções. E a mulher chora mais que o homem. E falar, colocar para fora a emoção, vivenciar essa emoção, né, faz com que ela tire de dentro dela, né, essa energia toda negativa que o homem vai sintomatizar em doenças, né? Claro que tem outros aspectos que fazem com que a mulher possa ter uma expectativa de vida maior. Um aspecto importante é a questão de ir ao médico. A mulher vai muito mais ao médico que o homem. É muito mais ao médico que o homem. E às vezes, lá no consultório de psicologia, a gente encontra algo interessante. Muitas vezes, o homem, quando aparece lá para fazer uma interação, para buscar um tratamento, é porque realmente em casa ninguém mais está suportando ele, daí ele vai. A mulher vai antes, né? E é interessante quando o homem vai, se ele é um homem solteiro, ele vai acompanhado pela mãe. Se ele é casado, ele vai acompanhado pela esposa. E lá quem fala não é ele, é a mãe ou a esposa. Ele não fala. Olha como a mulher é um ser mais social.
portanto mais evoluído, portanto vive mais aqui na Terra, né? Então na família a gente vê todo esse contexto de situações que o grande convite para todos nós é essa interação maior com os nossos companheiros lá dentro de casa, a esposa, o esposo, especialmente os filhos. Temos que nos inteirar mais das condições dele e temos que amá-lo, né? Nada supera o amor no ambiente familiar. Muita paz a todos. Obrigado.